Olá, povo lindo de Deus. Estou aqui de volta para dar mais umas aulinhas. Nós estamos dando de forma presencial. Nesse momento, nós estamos pastoreando uma igreja em verdade e graça. E eu fiquei um pouquinho sumida daqui, porque eu acho que a gente tem que se dedicar a cada coisa que a gente resolve fazer, a gente tem que se dedicar de corpo e alma àquilo, até ver as coisas ajustadas, para depois partir para outra, né? Afinal de contas, nós não somos tão expert assim para ficar acumulando atividades na internet. Então, mas eu resolvi vir aqui conversar com vocês porque acabamos de viver esse momento de Páscoa. E eu ouvi muito a frase, a afirmação: a Páscoa é a maior festa cristã, é a maior celebração cristã. E eu fiquei pensando, será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que é bíblico? A Páscoa cristã é algo bíblico? E eu comecei a examinar, como sempre. E não só examinar, como mergulhar no texto, como eu falo para vocês. E lá em Êxodo eu descobri que em Êxodo 2, de 1 a 15, nós não podemos ler textos grandes aqui, afinal de contas não é um podcast, é um simples vídeo. Lá em Êxodo 12, de 1 a 15, foi instituída a primeira Páscoa. E essa primeira Páscoa, nós vamos ver que foi por causa do povo de Israel estar exilado no Egito por quase 430 anos. Foi que Deus chama Moisés e Arão, aquela chamada de Moisés e Arão ali, para libertar o povo dele do Egito, que vocês conhecem, nós levaríamos muito tempo para explicar tudo. E então, Deus institui a Páscoa depois de ter mandado 9 pragas sobre o Egito. Deus, então, institui a 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos do Egito. Então, o que Deus faz? Ele institui a Páscoa da seguinte maneira: ele diz para o povo, para Moisés e para Arão, que deveria orientar o povo, cada família, matar um cordeiro. Se a família fosse muito pequena, era para chamar uma outra família, porque não era para sobrar carne. Pegar um cordeirinho, primeiro tirar o sangue, passar nas ombreiras de todas as portas, depois assar esse cordeiro e à noite, então, fazer uma ceia, uma Páscoa. Vocês sabem que ceia é alimento noturno. Ceia não tem nada a ver com um pedacinho de pão e cálice de vinho. Ceia é todo alimento noturno, é ceia, né? Então, Jesus manda que Moisés instrua o povo a fazer uma Páscoa. E enquanto o povo estivesse comendo aquele cordeiro assado com ervas amargas, pão sem fermento, enquanto eles estivessem comendo ali, o anjo da morte passaria, o mensageiro passaria por sobre todo o Egito. E as portas que tivesse com o sangue nas ombreiras da porta, o anjo passaria e não haveria morte naquela casa. Mas as portas que não estivessem com aquele sangue marcando aquela casa, todo o primogênito morreria. E isso aconteceu. E todos os primogênitos do Egito foram mortos, inclusive o primogênito de Faraó. E aí, enquanto Faraó estava lamentando o seu filho, o povo sairia do Egito. O que foi por pouco tempo, porque logo depois Faraó manda os soldados atrás, e vocês conhecem, então Deus abre o mar, o povo passa e fecha o mar quando os soldados de Faraó estavam em meio ao mar. Essa foi a instituição da Páscoa. Foi uma observância para judeus. Vocês querem ver? O que Deus diz lá em Êxodo 12, de 43 a 48? Que nenhum estrangeiro deveria comer
aquela Páscoa. Era só judeu. E ele diz assim, ó, nenhum exigência importante, essa exigência era importante para observar que era uma lei, uma ordenança para judeus. E diz assim, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. E aí vem a condição, olha, porém se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, porque isso seria celebrado durante o restante da vida do povo de Israel. Era uma observância, apontando para a cruz de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho. E então se chegará e observará a Páscoa, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Vocês já viram algum cristão se circuncidando hoje para comer a Páscoa? Então, mas hoje, nas igrejas do sistema religioso, o que acontece? Dizem que a Santa Ceia é a Páscoa do cristão. Ora, se o estrangeiro foi proibido de comer a Páscoa, como que vem uma Santa Ceia e derruba todas aquelas exigências? E será que ela é realmente a Páscoa cristã? Será que a Santa Ceia que se usa hoje é uma ordenança de Jesus Cristo para a igreja? Vamos ver alguns pontos. Primeiro, a Páscoa já foi cumprida na cruz. O Cordeiro Pascal já foi morto e o seu sangue já foi derramado. Então não era mais nem para judeu celebrar a Páscoa. Por quê? Porque já se cumpriu. Era apontando, era figura do que viria na cruz. Já se cumpriu. Por que o judeu continuou praticando? Porque o judeu nunca aceitou que aquele Jesus de Nazaré que veio é o Messias de Deus. Eles continuam esperando, aguardando. Segundo, nos textos do Evangelho, que narram Jesus celebrando a última Páscoa com os seus discípulos, e vale salientar aqui para vocês que os discípulos de Jesus eram todos judeus, então estavam celebrando a Páscoa como uma ordenança de lei judaica, e eram todos circuncidados, inclusive Jesus, mesmo sendo judeu, porque a circuncisão era um pacto de Deus com aquele povo. Os judeus se circuncidam até hoje. Então, vejam bem, não se vê Jesus ordenando que nenhum estrangeiro celebre a Páscoa. Ele não ordenou. Ele só celebrou com os judeus. Ele falou, eu desejei muito comer essa última Páscoa convosco. Última, porque ele já ia para a cruz cumprir essa Páscoa. Ele já não estaria mais com os seus discípulos. Vamos ver. Terceiro, no texto, o texto não fala de Santa Ceia. Meus queridos, não tem Santa Ceia naquele texto. O que tem ali? Um título que foi colocado ali, dizendo Última Páscoa e Santa Ceia. Mas nos escritos originais não existem títulos. Se você tira o título dali, você não vê instituição de ceia. Você só vê Jesus celebrando a Páscoa e pega o pão da Páscoa e o vinho da Páscoa e faz aquela linguagem de figura ou figura de linguagem para falar da sua cruz. Então, os mesmos foram acrescentados, esses títulos foram acrescentados, primeiro no 3º século, na meado do 3º para o 4º, já 3º século e meio, né? Foram colocados por Eusébio, um dos pais da Igreja Católica, que colocou esses títulos na Bíblia. E esse trabalho foi concluído já no século XVI, esse trabalho de dividir a Bíblia em capítulos, em versículos, títulos. Vocês sabem que tem uma Bíblia indutiva, desculpem, uma Bíblia indutiva de estudos,
que ela não tem títulos e ela sugere que quem está estudando coloque o título. Então vocês vejam que os títulos, eles puxavam para a teologia de quem estava ali traduzindo, né? E por que nós concluímos? No século XVI, então, completaram esse trabalho de capítulos, versículos, títulos, mas não completaram muito bem os itens de pontuação, de vírgula, e isso ainda causa muita confusão até hoje, quando se estuda a palavra. Quarto, por que concluímos que a ceia das igrejas de hoje não pode ter sido instituída como ordenança por Jesus ali no momento da Páscoa? Prestem bem atenção nisso. Jesus disse em Mateus 5,18 a seguinte observância: não penseis que vim revogar a lei. Se ele estivesse instituindo uma ceia, ele estava revogando a lei, trocando Páscoa por ceia. Não vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, quer dizer, trocar a Páscoa por Santa Ceia. Ele diz, eu vim para cumprir. Quando que ele cumpriu? Na cruz. Ele cumpriu essa Páscoa na cruz. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, até que o céu e a terra passem, nem um iota ou um tio passará da lei até que ela se cumpra. E ele cumpriu na cruz, então ele não poderia mudar a lei. Se ele instituísse uma santa ceia ali, o que aconteceria? Jesus estava acrescentando uma ordenança à lei, e ele disse que não poderia não acrescentar, nem tirar, nem acrescentar. Seria transgressor da lei quem tirasse ou acrescentasse. Ele não poderia acrescentar santa ceia. Vocês estão vendo como estudando a Bíblia com o olhar da interpretação fidedigna? Mas por que nenhum líder chega a essa conclusão? Porque não estudam, eles têm preguiça de estudar, eles preferem ficar repetindo o que sempre se fez, viver na tradição. A tradição é bom? É bom, mas cuidado com a tradição, tem que ser muito bem estudada. A Igreja Romana, então, instituiu a Santa Ceia e os evangélicos abraçaram a ideia. Na Igreja Romana, quando colocava a hóstia, eu me lembro, quando era criança, que eu achava aquilo curioso, não podia mastigar porque sairia sangue, porque era o corpo de Cristo. E hoje não é diferente quando o líder pega aquele pedacinho de pão e diz, isto é o meu corpo que é partido por vós, com um pedacinho de pão. Jesus estava fazendo uma alegoria, um simbolismo, uma figura de linguagem com o corpo dele que seria partido por todos na cruz. Com o cálice, ele faz uma figura de linguagem com o sangue que seria vertido na cruz. Mas hoje continua se fazendo isso, e Jesus diz, fazei tudo isso em memória de mim, porque Jesus estaria morto e a Páscoa dos judeus durava 7 dias. Jesus já estava indo para a cruz, ele sai dali e já lá no Getsemane ele é preso e vai para a cruz, e a Páscoa duraria 7 dias. E o templo só seria derrubado no ano 70, e os judeus só terminariam com tudo aquilo no ano 70. Então Jesus diz, até que eu venha. Mas Jesus, o meu Jesus já veio. O meu Jesus já veio. E como eu posso celebrar algo em memória de quem está vivo? Como eu posso celebrar algo em nome, em memória do meu Deus, que é um Deus vivo? Então, existe muita falta de uma interpretação fidedigna nas coisas que a religião pratica. Com isso veio essa sucessão de erros. Errou uma vez, acabou. Errou dizendo que Jesus instituiu ceia no lugar da Páscoa, quando ele disse que não podia acrescentar nem mudar um iota ou um tio na lei. Então, colocaram Jesus ali criando uma ordenança antes de cumprir essa lei na cruz, e aí vem essa sucessão de erros. Jesus ali naquela Páscoa não tira nem Judas. Foi um ato de amor até o fim, um ato de comunhão até o fim aquela Páscoa. E Jesus não tira Judas. Pelo contrário, ele diz, o que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. E o próprio Judas pergunta, porventura sou eu, Senhor? Então Judas estava com Jesus. Hoje nas igrejas, o que faz?
criam-se várias exigências para impedir que o membro da igreja celebre a Santa Ceia. Se não for casado, não batiza. Se não batiza, não toma ceia. E examina você a si mesmo se você cometeu algum pecado essa semana e para você não tomar ceia. Paulo estava falando para examinar cada um a si mesmo, porque eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Eles estavam maltratando os mais pobres, comendo e deixando os mais pobres com fome. E era ceia porque era comida mesmo. Cada um levava a sua ceia e Paulo disse, cada um come do seu próprio alimento, enquanto outros não comem, outros se embriagam. Então vocês vejam que não era um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, senão não dava para ninguém se embriagar. Basta estudar o texto. E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, não está mandando ninguém celebrar a ceia. Pelo contrário, ele diz, nisso que vocês estão fazendo, eu não vos louvo. E aí ele começa a narrar, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele começa a contar algo que Jesus fez. Ele não está mandando ninguém fazer. Muito pelo contrário, ele diz, se vocês forem se reunir para comer juntos, celebrar uma ceia, comida noturna juntos, examine se vocês não estão maltratando o corpo de Cristo, senão vocês comem para a própria condenação. Porque vocês não discernem o corpo de Cristo. E aí se prega que não discerne o corpo de Cristo, corpo. Gente, o corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus. Uma sucessão de erros que veio sobre os evangélicos, sobre a igreja romana, e é assim que acontece. Páscoa não é festa cristã. Santa Ceia não é bíblico. Gente, desvendem a palavra de Deus com a ótica da graça de Deus e vivam na graça, graça sobre graça, igreja em verdade e graça, Estrada da Petrobras, para quem quiser aprender a Bíblia em graça. Que Deus continue conosco.